Muito bem, 8 horas e 5 minutos, recebendo aqui no estúdio hoje, tomando café, tomando água conosco agora de manhã, a deputada federal Ariel Machado, que está fazendo o seu trabalho durante o recesso parlamentar de visitar os municípios, as lideranças, ouvir a população. Deputado, seja bem-vindo aqui à nossa programação, né? No amanhecer frio, hoje instável aqui em Palmas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra e uma alegria estar aqui na Clube, no Grupo RBJ, para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho das ações que nós estamos desenvolvendo pelo Paraná e também de política, né? Nesse momento instável da política, confusão em Brasília, em tudo quanto é lugar, mas também com boas notícias. Estou acompanhado aqui do meu amigo, nosso vereador Paulo Banac, esse cara simples que eu tenho a alegria em chamar de amigo mesmo. Conheço ele antes dele ser vereador, uma pessoa que eu tenho profundo carinho e respeito e que me deu a oportunidade de ser um dos parlamentares da cidade, poder ajudar o município. Estou muito alegre de estar aqui. Bom, deputado, já começamos por esta pauta nacional, depois vamos trazendo para a hiperlocalização das ações. Esse cenário que estamos vivendo, político e econômico do nosso país, de que forma se pode analisar a partir do viés de quem representa a sociedade brasileira numa distâncias de poder extremamente significativa que é o Congresso, o Parlamento brasileiro. Bom, nós tivemos aí um conflito do Congresso com o governo em algumas pautas, né? A pauta do IOF, agora o presidente Lula vetou o aumento do número de deputados. Achei uma decisão correta, eu votei contrário a esse aumento. Mas o grande debate nesse momento é a decisão do presidente Donald Trump de aplicar uma tarifa aos produtos brasileiros de mais de 50%. É uma decisão quase que um embargo, não dá nem para chamar de tarifa, porque inviabiliza o negócio, pode causar um prejuízo, já está causando um prejuízo muito grande ao Brasil. Os setores importantes, o setor madeireiro, o setor industrial, produção da Embraer com aviões, que é uma das maiores empresas do mundo. E é um momento muito delicado, porque foi uma decisão unilateral do governo americano, sem razão econômica, sem razão técnica. Porque na balança comercial os Estados Unidos têm vantagens já com as negociações em relação ao Brasil. Se ele já tem vantagem, dificulta a negociação, porque o que se espera do Brasil ali em relação ao que os Estados Unidos quer, é uma situação geopolítica. E o Brasil é um país, felizmente, independente, é um país que tem suas instituições, temos os nossos problemas, assim como todos os países têm seus problemas, e agora é um grande desafio da diplomacia. Eu acho que muita prudência, responsabilidade, seriedade para tratar do tema, não abrirmos mão em hipótese alguma das nossas instituições, e é um momento que não importa aqui quem gosta de A ou gosta de B. Não importa o partido, a cor que defende. É o momento de todos nos unirmos para defendermos o nosso país. Essa é uma discussão de um outro país em relação ao nosso país. Nós temos ali outros interesses escusos que não ficaram claros na carta que o presidente Donald Trump manda ao Brasil. A gente pode observar depois a manifestação em relação ao Pix brasileiro, que incomoda bastante eles, porque eles querem mais vantagens econômicas em relação às operadoras de crédito americano, em relação às operadoras de cartão de crédito americano, em relação às Big Techs, que são as grandes empresas de internet, as grandes empresas dos Estados Unidos que usam outros métodos de pagamento. E também tem essa investigação aí, né? Da operação que aconteceu no dia do anúncio, que teve uma especulação em relação ao dólar. Alguém teve uma informação privilegiada e com isso acabou tendo um lucro dentro do sistema financeiro absurdo. Aquilo para mim não tem outra palavra a não ser falar que é um roubo. Nós estamos falando aí em centenas de milhões de reais de alguém que ganhou com uma decisão de poucas horas ali por ter uma informação privilegiada. Então é um desafio da diplomacia. Nós estamos tendo muitas reuniões para tratar do assunto. Eu mesmo, em relação a esse assunto, estive com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o ministro que cuida da indústria no Brasil, que tem experiência em tratar do tema. O Brasil está tomando o devido cuidado, ainda não aplicou a lei da reciprocidade, isso pode agravar
a situação dependendo da área econômica, e agora é muita conversa, muito diálogo, responsabilidade, e pedir para aqueles atores políticos que estão defendendo essa decisão do Trump por questões meramente ideológicas e políticas que revejam esse posicionamento. Isso é muito ruim. O Brasil é o único país do mundo que foi atacado e teve um grupo político defendendo a ação de quem nos atacava. E isso é um erro. Não teve nenhum país do mundo, e olha que foram muitos atacados pelo presidente Trump em relação às tarifas, né? A gente pode citar aí o Canadá, a Colômbia, o México, toda a União Europeia, Japão, China, Indonésia e muitos países, e todos eles tiveram uma união interna para defender o seu país. E é isso que tem que acontecer aqui no Brasil. Então é um grande desafio da diplomacia. Deputado, o senhor, embora esteja lá no parlamento, mas conhece muito bem os caminhos do executivo, fez parte da equipe de transição, tem uma afinidade político-partidária com as lideranças do executivo, ou seja, é da casa, vamos dizer assim. O que se discute? Tem possibilidade de estabelecimento de um diálogo para que isso possa arrefecer essa intenção norte-americana de taxação da produção brasileira? Olha, 50% em cima dos 10% que ele já tinha aplicado no Brasil e nos demais países. Ela não me parece ser uma taxa, ela me parece ser mais um embargo. Porque 50% é um valor muito alto, ele inviabiliza o negócio. O presidente Donald Trump tem um estilo de negociação muito ofensivo. Ele faz isso para negociar, retira a tarifa, não deixa aplicar, e ele faz uma negociação. A diferença no Brasil é que nós temos hoje um grupo político muito forte, ligado ao ex-presidente que está lá, um deputado federal, meu colega, né? O Eduardo Bolsonaro, que está lá defendendo isso e dizendo que tem que fazer mais contra o Brasil. Isso por ter uma pauta política do grupo político deles, o que é muito grave. Isso dificulta. Então, não se sabe ainda qual é a decisão do presidente Trump, porque o Brasil está aberto à negociação. Procurou diálogo, nós temos aí setores que estão nos ajudando, setor empresarial, setores norte-americanos de empresários que também estão sendo prejudicados, porque a decisão do presidente Trump, ela não prejudica só o Brasil, ela prejudica o próprio Estados Unidos. Em que pese essa tarifa possa trazer algum recurso a mais de arrecadação, como se fosse um imposto, e é um imposto, ela prejudica a inflação americana. Ela fecha mercado, ela dificulta, já que os produtos brasileiros são necessários e nós temos uma boa relação ao longo desse tempo. O que nós procuramos agora não é quem é governo ou quem não é. Isso é o momento de unir todas as forças possíveis para amenizar essa situação. E uma negociação ainda é possível. A expectativa é de que nos próximos dias se tenha um diálogo em relação a isso. Não se descarta a aplicação dessa tarifa a partir do dia 1º, como foi definido pelo governo americano, e agora é fazer todas as tratativas possíveis, mas todas as possíveis. Entregar a nossa soberania, entregar as nossas instituições, fazer interferência dos Estados Unidos nas decisões aqui do Brasil, isso não. Ele não vai impor à força uma mudança para taxar o nosso PIX, para acabar com isso que é um exemplo para o mundo de um sistema financeiro que diminuiu cobrança de tarifa, que facilitou, que diminuiu burocracia. Ele não vai tomar uma decisão que faça interferência na justiça brasileira. A justiça brasileira não é do governo. Os mesmos ministros que estão julgando o presidente Bolsonaro foram ministros que votaram para o Lula ficar preso. Então, assim, a justiça brasileira, em que pese a gente concorde ou não concorde com muitas decisões, e eu também não concordo com muitas decisões, ela é uma justiça independente. Ela não tem interferência externa e não pode ter. As nossas instituições e a nossa democracia precisam ser defendidas com todas as forças por todos. Porque a democracia é o direito que nós temos de reclamar, é o direito que nós temos de eleger, e nós temos os remédios internos para resolver os nossos problemas. Os Estados Unidos que cuidam do problema dele. Eu posso até ser teu amigo e te dar uma opinião. Eu não posso chegar dentro da tua casa e querer mandar dentro da tua casa. Na tua casa manda você. E aqui no nosso país quem manda somos nós. Bom, estamos conversando com o deputado federal Ariel Machado, né, conversando sobre essa temática que deve importar a todos os brasileiros indistintamente,
porque mexe no nosso prato do dia a dia, né? Deputado, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista do trabalho em Brasília, como é que tem sido esse seu mandato? Olha, eu estou muito feliz porque, em que pese nós tenhamos um problema político no país, nós tivemos vitórias muito importantes pro nosso povo. Aprovamos medidas como o projeto que eu relatei do mercado de carbono, que vai ser um marco importante no combate ao desmatamento ambiental e no fortalecimento, via mercado, de um instrumento importante a todos as comunidades indígenas, aos assentados, ao povo quilombola, aos nossos fazendeiros. Isso mesmo, nós unimos, dentro da discussão do mercado de carbono, o interesse do agro e o interesse das comunidades. É um avanço para o Brasil, estava parado há muito tempo. Aprovamos a reforma tributária. A reforma tributária foi um feito fantástico e um efeito que se esperava há muitas décadas. Está na fase de implementação, mas a medida constitucional foi aprovada e, a partir da regulamentação, nós vamos ter um sistema menos burocrático e um pouco mais justo. Tiramos e isentamos os itens da cesta básica para imposto zero. Fizemos uma distribuição onde toda aquela montoeira de impostos vai ser concentrado em um número muito menor, fazendo com que a burocracia cobre menos do empresário, onde a gente tenha clareza do que está acontecendo, vamos diminuir a guerra fiscal entre os estados e é um avanço muito importante. Estamos na pauta agora com a reforma do imposto de renda. Ela é histórica, porque nós vamos dar um pouquinho mais de cuidado, nós vamos nesse momento trazer um pouco mais de justiça fiscal. Aquele que ganha muito vai pagar um pouquinho a mais para que aqueles que ganham um pouco menos possam pagar menos. Isso é justiça fiscal. Aqui em Palmas, uma professora, um trabalhador da iniciativa privada, que ganha até R$ 5.000, a partir dessa reforma não vai pagar mais nada de imposto de renda. E essa é uma reforma que o governo não vai arrecadar nada mais. Simplesmente a gente está tirando de quem está na prateleira de cima para quem está na prateleira de baixo pague um pouco menos. O Brasil tem um modelo equivocado de cobrança de imposto. Ele cobra sobre o consumo e não sobre a renda. E isso faz com que a desigualdade se aprofunde, que a desigualdade seja maior. É um projeto importante lá também no Congresso Nacional. Temos temas... Eu queria tocar no assunto, já que o senhor integra a bancada do Partido Verde, foi aprovada dia 17, salvo engano, a legislação da flexibilização do licenciamento ambiental e que, inclusive, de nossa parte, como um meio vinculado à igreja, manifestou-se até com repúdio a esse posicionamento, sob pena de, eventualmente, na aplicação dessa lei, sempre se dá um jeito do Brasil, termos aí prejuízos do ponto de vista ambiental no que tange à preservação dos nossos recursos naturais ou o uso racional deles, deputado. Eu ia concluir com esse tema, parabenizá-lo pela pergunta. Muito triste o que aconteceu. Eu votei contrário também. A flexibilização do licenciamento ambiental, na verdade, é abrir a porteira para uma situação que pode ser irrecuperável do ponto de vista ambiental. E quando a gente fala em ambiente, para todos que estão nos ouvindo, por que a igreja se posicionou contrário a esse projeto? Por que a Unesco, a ONU e órgãos que tratam de interesses de toda a população se posicionaram contrário? Porque é um retrocesso, porque é um atraso, porque vai trazer prejuízos a todos nós. Quando a gente fala meio ambiente, é o meio em que todos nós vivemos. O mundo busca alternativas para recuperar a tragédia que foi criada pelo ser humano. Estamos tendo tragédias imensuráveis. A gente olha o Rio Grande do Sul, a gente olha o que aconteceu em São Sebastião e São Paulo, mas não é só isso. Nós tivemos mais de 1.000 municípios brasileiros simultaneamente declarando situação de emergência. Isso traz prejuízo econômico, isso tira a vida das pessoas mais simples, e isso é muito grave. E o que o licenciamento ambiental alterou? Ele está dando oportunidade de pessoas que querem fazer empreendimentos que podem ter causas ambientais graves, façam um autolicenciamento, façam uma autodeclaração dizendo que aquilo não é prejuízo. Não pode ser dessa maneira. A burocracia e o problema que nós temos ambiental, e a gente sabe que tem atraso, que tem órgãos ambientais que demoram,
que tem situações que chamam a atenção e que precisa ser resolvido, se resolve isso levando mais técnicos, mais funcionários, colocando mais recursos, mais dinheiro para que se agilize o processo. Mas não você abrindo uma porteira para que passe a boiada, como diz o ditado. A gente precisa cuidar disso. E tem outros pontos ali que são extremamente negativos. Por isso que eu parabenizo a igreja, parabenizo aqueles que têm coragem de se posicionar. Isso daqui não é uma ação contra o empreendedorismo, contra o agro. Isso daqui é uma ação de defesa de todos nós. Muitas pessoas confundem. Elas acham que o meio ambiente nos pertence. Não é verdade. Somos nós que pertencemos ao meio ambiente. Nós temos que se adequar. Não adianta fazer uma lei, uma regra e obrigar o meio ambiente a não ser agressivo. Não vai ser assim. É a lei do retorno, é a lei de Deus, é a lei da natureza. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter menos ganância. Não é tudo em prol do dinheiro. A gente quer que tenha desenvolvimento, crescimento, que tenha lucro, que aqueles que trabalham tenham muito lucro, mas isso não pode ser ao custo da vida. A gente tem que cuidar disso. Então é um ponto negativo que infelizmente passou ali pelo Congresso Nacional. Eu, deputado Aliel, votei contrário a essa medida. Tem chance de uma reversão, uma ação adiante, um veto, alguma coisa nesse sentido? Deputado? 2 pontos. Acredito que é inconstitucional a medida aprovada, ela foi através de uma lei, não foi através de uma emenda à Constituição, porque a Constituição brasileira diz que o princípio do retrocesso na aplicação de regra ambiental é proibido. Ou seja, não pode ter uma legislação que faça um retrocesso. Nós, do Partido Verde, já estamos preparando e vamos ingressar na Justiça, vamos apresentar ao Supremo Tribunal Federal um questionamento na aprovação dessa matéria e também, antes disso, a gente está esperando aí posicionamento do presidente da República. Ele está com muita pressão, você tem setores ali pressionando para que ele sancione como a lei como um todo, outros setores ligados à área ambiental pressionando para que ele vete e pode ter um meio termo, vetar alguns pontos, outros pontos deixar. Estamos esperando essa decisão, é uma decisão difícil porque o presidente não tem o apoio no Congresso Nacional, tem que fazer constantes negociações com diversos setores e espero que ele tenha bom senso, espero que ele tenha responsabilidade e vete esse retrocesso absurdo que é algo muito ruim para o país. Muito bem, 8h22, embora a sua agenda, deputado, me permita o espaço comercial aqui para depois seguirmos aí com outros aspectos importantes da sua atuação parlamentar. Vamos trazer para o campo local as discussões. Só preciso falar aqui que o Sicredi Parque das Araucárias agora é Sicredi Soma e para comemorar os 35 anos tem show de prêmios, 35 prêmios de R$10 mil e 3 carros 0 km com sorteios toda semana. Passe em uma das agências e participe. Sicredi é seu parceiro. Vem ganhar dinheiro com o Sicredi. É da gente. Rádio Clube. Ótica e Relojoaria Aliança informa 8h23. WhatsApp Clube. 46 3263 8001. Agora eles arrasaram. Mega Feirão de Botas Ponto Quente. Todas as botas em 10 vezes com a primeira parcela só em setembro. Ou preço à vista em 10 vezes nos cartões. E na compra da bota você concorre a um vale boticário de R$700. Uau! Você linda dos pés à cabeça. Lojas Ponto Quente, igual a gente, ninguém faz. Ponto Quente. Quinta da Carne Super União. Carnes macias e saborosas em promoção. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal só R$ 5,99 o quilo. Alcatra bovino com osso quilo apenas R$ 35,89. Linguiça Seara só R$ 16,99 o quilo. Coração de frango Nat 500 gramas só R$ 14,99. Costela bovina ponta de peito com osso quilo apenas R$ 23,99. Paleta ou pernil suíno só R$ 13,99 o quilo. Super União, qualidade imbatível, preço baixo garantido. Rádio Clube de Palmas. A Cressol completa 30 anos que só fazem sentido por causa de você. Quantas vezes o quero fazer virou vamos realizar?
E entre incontáveis cafezinhos para falar do seu futuro, celebramos milhões de sonhos realizados. 30 anos parece muito tempo, mas com você do nosso lado, é só o começo. Na Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Você sabia que o Paraná já arrecadou mais de 50 milhões com o jogo legal da Lotopar? Parte desse valor já está sendo investido em segurança pública, habitação e ações sociais em todo o estado. Com operadores autorizados pela Lotopar, a aposta é no bem de todos. Se for jogar, jogue com responsabilidade e escolha os pontos autorizados. Lotopar, jogo seguro e responsável. Saiba mais em lotopar.pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Rádio Clube. Ofertas para todas as mulheres tem nas farmácias São João. Copo Stanley lançamento sem tampa direto da indústria e com garantia vitalícia por apenas R$ 89,00. Hidratante facial anti-sinais Nivea por R$ 29,90. Kit shampoo e condicionador Pantene R$ 25,90. E absorvente íntimos 16 unidades de R$ 13,99 por R$ 8,99. É mês da mulher nas farmácias São João. Compre na loja, site ou no app. Muito bem, 8h26 é o Pauta Dinâmica aqui com vocês na Rádio Clube. Autoescola Globo informando que dia 1º de março ou agosto, né? O tempo passa tão rápido que até os meses acabam escapando da nossa memória. Já estamos chegando no mês de agosto. E a Autoescola Globo inicia agora, dia 1º, mais uma turma para a reciclagem da Carteira Nacional de Habilitação. Vá lá para a Globo, converse com o Vilmar Borges e toda a equipe no 3263-1773. Estamos recebendo a visita aqui no estúdio, o deputado federal Eliel Machado. Já conversamos, fizemos uma análise de conjuntura sobre a situação do nosso país do ponto de vista político e econômico, a partir dos fatos que estão evidenciados cotidianamente. E agora, partindo agora para a discussão, para análise, para os assuntos da ação parlamentar em favor aqui do nosso estado do Paraná, deputado Eliel. Uma alegria, Ivan, poder estar aqui nesse momento de recesso. O pessoal fala recesso, o deputado está de férias. Essa é a férias bacana porque você está em presença física ao lado dos amigos, das lideranças e percorrendo o nosso querido estado, podendo estar presente fisicamente nos municípios, conversando sobre investimentos, sobre desafios e futuro. Me acompanha aqui meu querido amigo Paulo Banac, que foi meu coordenador, me ajudou muito regionalmente aqui em toda a região do Sudoeste, começando aqui por Palmas e tantos municípios. Hoje a gente tem uma abrangência de atendimento muito grande aqui na região, com várias cidades onde eu tenho orgulho de representar em Brasília. Um destaque aqui para Mangueirinha, né, Paulo? Com o nosso prefeito Leandro Durini. Me acompanha aqui o Kleber, que é da minha equipe, que já foi padre, que é uma pessoa muito querida, tem um carinho muito grande, de Coronel Vivida, e a Daphne, que cuida da publicidade. Ivan, esse é o momento para a gente vir conversar com os prefeitos, conversar com as lideranças, as instituições, as entidades, ouvir sobre as demandas, para que o mandato seja um instrumento. Não adianta eu lá do nada em Brasília decidir que eu quero mandar um carrinho de mão para Palmas. E se Palmas não precisa de um carrinho de mão? Um carrinho de mão, nós nem queremos. Então, né? O que a gente precisa é estar ouvindo, conversando sobre as prioridades, as ações, para estar intervindo em Brasília e usando o nosso mandato como instrumento para poder estar ajudando os municípios. E é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, não sei se impressão minha, né, ou desconexão com a agenda do deputado, mas o senhor deu uma falhada nos últimos tempos da sua presença aqui em Palmas em relação ao que ocorria há um tempo significativo, deputado. Eu assumi, Ivan, em Brasília, algumas missões importantes, como relatorias de projetos. Essa do mercado de carbono é algo muito grande. Eu viajei para vários países, eu viajei para vários estados do nosso país conversando sobre esse tema. Tive aqui, fiz algumas reuniões com o Paulo em presença física, porque muitas vezes você reúne algum município e você traz algumas lideranças dos municípios ao entorno para estar conversando. Então eu me reuni com o Paulo várias vezes, em vários municípios aqui da região, estive presente fisicamente. Agora, do grupo político que estava aqui na cidade,
teve um distanciamento por razões naturais. Certo. Não usaram o instrumento do nosso mandato como eu sempre coloquei à disposição. E veja que em poucos meses isso já mudou. É a terceira vez que eu me encontro presencialmente com o prefeito Daniel Langro, tratando das ações e dos interesses aqui do município de Palma, e mesmo não estando fisicamente presente em algumas ações aqui nos últimos meses, tem muitos investimentos, muitas ações que nós conseguimos canalizar e trazer aqui para a cidade. O presidente do Legislativo, o vereador Paulo, que nos acompanha aqui, falava inclusive de uma verba sua ou de uma alocação de recursos no orçamento da União para o nosso município, a partir da sua intervenção, que demora 3 anos para ser aplicada, a questão da iluminação do estádio. Por que isso demora, deputado? Aonde que está esse caminho, por exemplo? O deputado faz lá, vai busca do orçamento, faz o empenho da verba, destina para o município e depois de 3 anos que a gente vai poder iluminar esse dinheiro, deputado. Infelizmente, porque além da burocracia, nós temos uma ineficiência no poder público. Ele varia de município para município. E aqui em Palmas, de fato, a gente teve um pequeno atraso na aplicação dos recursos que nós conquistamos. Quem executa é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Às vezes a Prefeitura fica refém de uma certidão, fica refém de uma autorização, muitas vezes atrasa o projeto, e isso dificulta todas essas ações. Isso não é um caso isolado. Nós temos outros recursos aqui, como aconteceu lá na quadra, né, Paulo? Que na Mini Arena, que nós colocamos o recurso, e quando você demora muito para aplicar o recurso, esse recurso perde valor, porque a obra encarece, porque dificulta todas as ações, e isso nos entristece. Mas a coisa está melhorando. Outros recursos, outras ações que a gente está aplicando aqui na cidade agora estão sendo mais ágeis para serem colocados, e eu acho que a gente vai ter uma expectativa aí de ter agilidade na aplicação dos demais investimentos que nós estamos trazendo aqui para a cidade. O Guilherme Zimmermann, chegando na bancada também, deputado Guilherme, bom dia. Bom dia, deputado. Eu vou sair um pouco do aspecto local, vou entrar no aspecto político, falando da eleição do ano que vem. O PT, o PV e o PCdoB vão manter a federação para a eleição do ano que vem? Porque essa federação, por exemplo, aqui em Palmas não funcionou. Na eleição do ano passado, o PT foi para um lado, com uma candidatura própria bastante esvaziada. O PV lançou ali 1 ou 2 candidatos a vereador, apoiando um outro candidato a prefeito. Em nível local não funcionou. Para o ano que vem vai ser mantida, até porque, por exemplo, o PT aqui do Paraná vai lançar aí alguns deputados estaduais a federal. Por exemplo, a deputada Luciana Rafaim, o deputado professor Lemos, que são estaduais, devem buscar uma vaga na Câmara Federal para o ano que vem, é o que o partido organiza. E isso certamente entra no cálculo do PV, que tem o senhor como principal candidato. PT e PV vão manter essa federação para o ano que vem? Olha, eu não posso responder pelo PT, né? O meu partido é o Partido Verde, o PT fala pelo PT. O que a gente vê é que tem correntes que defendem uma continuidade e correntes que defendem a não continuidade. O senhor defende o quê? Eu entendo que, nesse momento, está sendo feita uma negociação com outros partidos. Precisa saber se essa outra negociação que tem PDT, que tem PSB, que conversa com a rede e com outros partidos, se ela se concretiza ou não. O que nós temos em busca de uma federação é buscar um projeto em comum para o Brasil, que está acima dos interesses de um deputado, de uma cidade ou de um estado. A nível de Brasil, o nosso objetivo é apresentar um projeto que tenha na pauta diminuição da desigualdade, responsabilidade para o PV, que é muito importante, da pauta ambiental, das discussões que envolvem participação, fortalecimento da democracia, das instituições, e isso são pautas muito caras para nós, muito importante. Eu sempre disse que quando você coloca o interesse pessoal de um líder, um indivíduo, na frente do interesse coletivo, você vai atrapalhar, porque você nunca vai encontrar um consenso. Sempre é bom para um, é ruim para o outro, então é bom para um num lugar, é ruim para o outro em outro lugar. Tem desafios, nós vivemos um momento de crise política. A ideia das federações é algo que está acontecendo de maneira mais forte nesse momento. Vários partidos estão discutindo incluir federações para fortalecer. Nós temos uma cláusula de desempenho que obriga os partidos a fazerem, porque senão não terão acesso a tempo de televisão, a fundo eleitoral e, portanto, pode ter uma inexistência e acabar com esses partidos, né?
Essa é uma pergunta interessante. Eu entendo que a federação teve pontos positivos e teve pontos negativos. Nós mesmos tivemos vários conflitos com o PT, enfrentamos inclusive o PT em diversos aspectos de posicionamento, mas é uma coisa natural e saudável. Eu acho que o que nos une em busca desse objetivo em comum é mais forte do que aquilo que nos distancia. Então eu entendo que é positivo e defendo que tem uma continuidade. Está dentro desse bojo de ações, tem facilitado a atuação do deputado em favor dos municípios ou não tem possibilitado, digamos assim, aquela premissa aos amigos, a lei, aos inimigos, aos rigores da lei, deputado? Em relação aos municípios, não atrapalha, ajuda bastante, porque hoje eu tenho acesso facilitado às estruturas de governo, converso com os ministros, sou vice-líder, estou entre os 100 parlamentares mais influentes do Brasil, pela lista do DIAP, que saiu há poucos dias, e isso me facilita o trabalho de defender o interesse. Por exemplo, eu consegui uma unidade básica de saúde aqui para Palmas, mais de R$2 milhões. Uma unidade nova que vem acompanhado do credenciamento, vem acompanhado das equipes de médico, de agente comunitário, de remédio. É a do São Francisco, é isso? Isso. Que eu consegui pela boa relação com a então ministra Anísia, minha colega, hoje o ministro Alexandre Padilha, deputado comigo. Isso facilita bastante. As discussões são sobre os temas importantes em Brasília, né? E aí você tem vários temas que você libera as bancadas. Então, o PT age de um jeito, teve deputados do PT lá que votaram a favor do número do aumento de deputados, por exemplo, e essa não foi uma discussão que a federação decidiu. Eu achei que era um erro, que era ruim para o Brasil e votei contrário. Assim como outras medidas que é natural que você tenha um posicionamento e tenha uma liberdade para você poder ajudar. Eu sou um deputado municipalista, então eu defendo muito o fortalecimento dos municípios. Para mim é na cidade que as pessoas moram e tem que tirar a concentração de poder de Curitiba, de Brasília, para facilitar e não precisar ficar passando o chapéu aí para arrecadar qualquer minguai. Então, nesse ponto de vista, não atrapalha. E eu tenho uma boa articulação em Brasília. Então, consegui espaços importantes. Veja que nesses 4 anos, nós estamos apenas no 3º, eu já presidi 2 comissões permanentes em Brasília. Só tem 25. Então... Quais seriam, só para ilustrar, deputado? Eu presidi a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, que é uma comissão muito importante, já que o Brasil tem uma linha demográfica que nos impõe muitos desafios para os próximos anos. Através dessa comissão, por exemplo, eu tive a experiência mais linda da minha vida como deputado. Eu consegui marcar uma reunião com o então Papa Francisco. Era uma reunião de 5 minutos. O Papa gostou do que a gente abordou. Eu fiquei 40 minutos conversando com ele. E tratamos de temas fundamentais para o mundo, lá na Itália. Foi algo muito impactante para mim e que me ajudou muito na condução dos trabalhos dessa comissão tão importante que defende o direito da pessoa idosa. Eu presidi também a Comissão de Cultura em Brasília. Eu estou falando agora, nesses 2 anos. Esse ano, eu sou vice-líder do governo, tenho um espaço importante, me reúno para tomar decisões sobre as prioridades que nós temos lá. Então, são espaços que a gente tem que valorizar e que me ajudam a fazer do mandato esse instrumento que nós queremos para melhorar aí a vida das pessoas. Só para entender, eu sei que a sua agenda é apertada, mas me permita, deputado, como é que funciona? Vamos falar do PAC. O senhor falou dessa UBS do São Francisco, que ela vem através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O governo tem a posição de que, não, nós temos aqui um rol de recursos para diferentes áreas e que esse recurso ele será distribuído de forma técnica, conforme a necessidade de cada município. Na última semana, houve um novo anúncio do PAC. Né? Por exemplo, o Coronel Domingos Soares foi contemplado com uma UBS, Palmas pleiteava mais uma UBS, pleiteava um CAPS, não foi contemplado. Teve aí a liberação de equipamentos para UBS e tudo mais. O senhor cita que teve a sua intervenção nessa do São Francisco. Como é que funciona? O governo abre o programa lá. O governo apresenta, diz, deputado, tem esse recurso aqui para tal município. Ou o deputado tem que ir lá, bater lá na porta do ministro, dizer, ministro, tem um município lá no Paraná, no interior, assim, assado, dá para liberar, conseguimos viabilizar o recurso? Como é que funciona essa articulação
para a liberação de recursos, obras para os municípios? Bom, primeiro que a questão técnica ela é fundamental. Sem você ter a fundamentação técnica, você não pode ser contemplado. Não importa qual tipo de apoio político você tem. Mas a partir do momento que você cumpre os requisitos técnicos, você não tem tudo para todo mundo. E aí você precisa tomar algumas decisões. E a intervenção de você mostrar a realidade, levar até lá, fazer esse trabalho é o que faz a diferença. O que eu fiz em relação ao UBS, aqui do município de Palmas? Os municípios que eu atuo como representante, que eu tenho uma boa ligação, que me pedem ajuda, eu relaciono esses municípios, coloco como prioridade e faço um levantamento em todas as áreas. Acontece que nos últimos anos, antes do atual governo, você não teve um programa como esse. Você teve um abandono. Você não teve recurso, nem em Palmas, nem Coronel Domingos Soares, nem em lugar nenhum. Nós não tivemos obras, não teve PAC, não teve programas de governo para levar obras de infraestrutura, obras estruturantes em vários setores para resolver isso. Eu peguei o município de Palmas, fiz uma relação e mandei para o Ministério da Saúde. A equipe do Ministério da Saúde olha e fala assim, olha, esse município, pelos dados que eu tenho, ele não, tecnicamente, ele não está nos critérios estabelecidos pelo Ministério. Então vamos aqui, hipoteticamente, 40 cidades pediram unidades básicas de saúde que o deputado Aliel acompanha. Eu mando lá as 40 para ver relação. O Ministério diz, olha, dessas 40, 30 estão aptas a receber. Dessas que estão aptas, deputado Aliel, nós vamos ter aqui 6. A gente tem que tomar uma decisão dessas 6. Aí eu olho que essa mesma cidade que está pedindo, ela também está pedindo Minha Casa Minha Vida. Então ela vai ser contemplada aqui no Minha Casa Minha Vida. Então é justo que você pegue e você discuta com as próprias autoridades locais, assim, qual que é a mais importante primeiro. Então vamos estabelecer uma regra de priorização aqui para mim defender aqui. Claro que a decisão final é uma decisão do Ministério, mas eu, enquanto parlamentar, atuando lá próximo ao governo, faço exigência de atendimento. E fico feliz quando a gente consegue contemplar, porque é uma ação que nós fazemos não só pedindo, nós fazemos alocando. Eu sou da Comissão de Orçamento, alocando recursos e defendendo que tenha o governo possibilidade de ter esses investimentos para poder ter condições de fazer esse tipo de obra, e as ações que envolvem vários temas. Palmas pediu mais uma, mas Coronel Domingos Soares não tinha sido contemplado. Então não era justo colocar mais uma aqui enquanto tem um município que tem uma carência mais pobre, com mais dificuldade, e não receber isso. Essas intervenções e essas ações são super importantes. Eu me reúno cotidianamente com a equipe de todos os ministérios. Falo com os ministros pelo WhatsApp e vou fazendo as ponderações. E aí o Ministério, tecnicamente, primeiro, mostra quem pode para que não haja um atendimento político apenas, e depois esse acompanhamento. Bom, deputado, para a continuidade desse trabalho, já encaminhando aqui a nossa finalização da nossa conversa, para a continuidade do seu trabalho, o senhor precisa arregimentar as bases, né? E como é que tem sido feito o trabalho aqui em Palmas e nos municípios próximos nesse sentido? Muita conversa, muitas reuniões, acompanhamento das situações, dos interesses da cidade. Eu me reuni com o vice-prefeito Lagarto para tratar das questões de infraestrutura, que ele está responsável aqui na cidade, é um grande amigo. Me reuni com o prefeito e nós estamos dando, nesse início de mandato, uma priorização aqui na questão da saúde. Esse ano, nós já liberamos de emenda individual nossa quase 2 milhões de reais de recursos para o município de Palmas. Recurso que está em tramitação, parte dele já foi pago, parte dele publicado, portaria que deve ser depositado o dinheiro nas próximas semanas aqui para a cidade. Isso junto à Secretaria de Saúde da cidade é um recurso para poder trazer o remédio, contratar médico, é um recurso de custeio, então não é uma obra, não aparece, mas é um recurso que faz funcionar o sistema de saúde. É uma priorização nossa. Hoje eu tenho mais uma reunião com o prefeito, com a equipe da prefeitura, junto com o vice-prefeito, junto com o Paulo, nosso vereador, para tratar de novos investimentos, equipamentos, ações que a gente pode estar intervindo lá em Brasília. O que nós estamos fazendo é visitando os municípios, sentando com as lideranças, tomando nota das ações mais importantes que todos estão nos solicitando para poder trabalhar em Brasília. Sem promessas falaciosas, sem situações onde a gente não possa cumprir, mas fazendo esse acompanhamento. Sem deixar de lado, Ivan, sempre friso isso, para mim o mais importante não é a emenda, não é o recurso. Isso não é o papel principal do deputado, em que pese ele seja muito importante, principalmente para o prefeito. O deputado tem que estar atento às ações e os projetos importantes em Brasília.
Não adianta nada ele vir aqui em Palmas e trazer uma UBS, trazer uns 100 mil para a saúde, e lá em Brasília votar um projeto que agride o meio ambiente ou que prejudica a população como um todo. Não adianta nada ele vir aqui defender que tem que ter corte de gastos, tacar o governo e ir lá e votar para aumentar o número de deputados em Brasília. É errado. A gente precisa ter coerência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente defende. Então eu tenho muito cuidado em relação a isso e fico muito feliz de poder estar aqui presencialmente, acompanhando a demanda. Nesse caso, nessa semana do Sudoeste. Eu saí de casa segunda-feira às 8 da manhã e vou voltar domingo à noite para casa. Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu gosto muito de política. Eu venho de família muito simples, eu não sou filho de político. Meu sonho era ser vereador, perdi para vereador. E hoje, graças ao nosso trabalho, graças a uma oportunidade que Deus me deu, eu tenho orgulho de ser deputado federal pelo Paraná e estar podendo atender o nosso município aí com boas parcerias. Muito obrigado por estar conosco, sempre à disposição, deputado. Eu que agradeço, todos que estão nos ouvindo, um grande abraço. Bom dia.